Bom, primeiramente, um prazer a todos. Meu nome é Felipe Renan Vieira. Eu vim fazer essa palestra aqui hoje para vocês com esse tema Word as a Service. Eu já vou explicar mais o porquê de eu escolhi esse tema aqui em específico. Bom, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, beleza. Ah, vamos lá, um pouquinho sobre mim para vocês me conhecerem antes da gente começar a falar aqui. Bom, meu nome é Felipe Renan Vieira, eu tenho 20 anos de idade, sou daqui de Cruzeiro, São Paulo mesmo. Eu já trabalho na área de programação, trabalho com desenvolvimento web há cerca de uns 4 anos e meio aproximadamente, já trabalhando nessa área, na parte de desenvolvimento web, um pouco de mobile também, mas mais focado em desenvolvimento web. Eu tenho uma empresa que se chama CodeEasy, ainda estamos desenvolvendo o primeiro produto, que é um curso que nós vamos vender no final desse ano, lá para o final de novembro. Ainda estamos terminando de desenvolver esse curso e também trabalho numa empresa de São Paulo, que se chama NetShowme, e eu trabalho como dev pleno PHP lá. Trabalho no software deles, dando manutenção no sistema deles lá. E atualmente eu trabalho com principalmente as ferramentas que estão aparecendo aí embaixo, que é o PHP para desenvolvimento web, JavaScript, TypeScript, React e React Native. São as ferramentas mais importantes que eu tenho mais foco de trabalhar com elas aí. Então, basicamente, esse sou eu. E agora vamos começar ao ponto interessante aqui da palestra. Vamos começar realmente a nossa palestra que eu queria falar para vocês. Esse gráfico aqui, essa timeline, na verdade, essa timeline aqui, que eu vou contar uma breve história para vocês entenderem o que eu quero trazer aqui para vocês. Antes de começar a contar, eu só queria deixar ressaltado aqui que isso daqui eu peguei como bastante inspiração de uma outra palestra de um cara chamado Fábio Akita, que eu não me lembro o nome da palestra, era só para confirmar aqui para vocês que eu acabei esquecendo, mas era uma outra palestra que eu peguei. É uma palestra chamada Restrição igual a Inovação, do Fábio Akita. E compensa, principalmente para vocês, assistir essa palestra também, que fala sobre um outro assunto. E eu quis trazer esse gráfico, ele vai ajudar bastante nessa palestra aqui. Bom, primeiramente, vamos começar lá no ano de 1995, onde a gente teve a Guerra dos Navegadores. Eu não vou adentrar muito a fundo, senão isso daqui daria uma palestra gigante e que demoraria muito tempo para ser feita. Então, houve um período lá em 1995 que houve a Guerra dos Navegadores, onde a gente teve lá o Netscape, o Internet Explorer também, que foi a época que a internet começou a surgir e teve várias empresas que elas começaram a ter essa briga aí, esse negócio por internet. Nessa época também começou a surgir linguagens como o PHP, o JavaScript, o Java, o Ruby, que começaram a se popularizar nesse mundo aí, nessa parte de desenvolvimento, principalmente o PHP, que nas primeiras versões, embora eu goste de PHP nas primeiras versões, ele veio como aquela linguagem que você escrevia em comentários, era bem ruinzinho na época, mas ele era simples e fácil, e ele ajudava a desenvolver sites dinâmicos. Então você tinha os navegadores web, que permitiam você navegar por conteúdos através da internet. A maior parte dos computadores eles eram locais mesmo. Essa época que a internet estava começando a se popularizar. E o PHP era uma das linguagens aí que ajudava a construir todos esses conteúdos. O JavaScript ainda não estava tão forte assim, ia começar a surgir a partir dessa época aí. Era até conhecido como ECMAScript também, né? Por isso que a gente tem JavaScript ES6, ES7, que são as versões, que é ES de ECMAScript. E a partir do ano de 2000 aproximadamente, começaram a surgir outros softwares na internet, outros sites na internet, como o Google e o Wikipedia, por exemplo, que são sites que permitem você fazer pesquisas por conteúdos, aglomerar uma certa quantidade de conteúdos, no caso do Wikipedia ali, para poder transmitir informação pela internet, ou seja, as pessoas poderiam usar uma internet através do mundo para conseguir informações de qualquer lugar do mundo que elas estivessem ali, ou o Google, que permitia não aglomerar exatamente essas informações, mas pesquisar para essas informações que estavam distribuídas no mundo. Então agora ficou muito mais fácil para as pessoas começarem a usar a internet a partir daquela época. O Google ali, você entrava num site, google.com, por exemplo, digitava o que você queria e você ia conseguir encontrar. Era como uma biblioteca que funcionava muito bem ali, que ia entregando as coisas para você.
Então, a partir do ano de 2000, a gente teve aí um marco em que a internet começou a ser mais utilizada pelas pessoas. Antes disso, a internet era uma coisa bem difícil. E ainda assim, era aquela internet de escada. Eu ainda lembro daquele sonzinho maravilhoso da internet de escada que a gente tinha. Lá pelo ano de 2005, assim, quando eu coloco 2005, eu não digo exatamente 2005, mas arredores, seja 2003 para 2006, mais ou menos assim, começou a surgir algumas coisas chamadas como Software as a Service, ou Software como Serviço, que a gente vai explicar melhor daqui a alguns slides. Como, por exemplo, Gmail, Facebook, YouTube, Spotify e assim por diante. Basicamente, para vocês entenderem, o software ele era todo colocado dentro do computador. Igual você tem aí, você instala o Google Chrome, que é um software no seu computador. Você instala o pacote do Office, que é um software no seu computador. E o software como serviço, ele começou a entrar o software através da internet. Então a gente começou a ter, por exemplo, o Gmail. Antes a gente tinha softwares e ainda tem softwares como o Thunderbird, por exemplo, que são softwares para você, são clientes de e-mail para você poder gerenciar e-mails. O que acontece? Um servidor de e-mail fica alocado na nuvem e você pode usar algum software que vai se conectar com esse servidor de e-mail. E esse servidor de e-mail ele está se conectando com outro software de uma outra pessoa. E com isso você tem ali os e-mails conversando, duas pessoas de lugares do mundo conversando e transitando e-mails que são armazenados e trafegados por esse servidor de e-mail. Então, o Gmail ele não é nada mais do que um software que foi colocado na internet para conversar com o servidor de e-mail. E ele é um software funcionando através da internet. Então, as pessoas não precisavam mais instalar um programa na máquina delas, elas precisavam só acessar o Gmail. Então começou uma era, a partir do ano, aproximadamente do ano de 2015, em que as pessoas começaram a acessar a internet para usar softwares pela internet. E daí começou a se popularizar algumas tecnologias, como por exemplo o Rails, que surgiu primeiro, e o Django, que surgiu ali junto com o Rails para poder começar a crescer ali. O que acontece? Para quem não conhece, o Rails ele é um framework para Ruby. Frameworks são ferramentas que. Se alguém levantar a mãozinha aí, por favor, alguém me avisa aí, por favor, que eu não sei onde que eu vejo se alguém levantou a mãozinha, mas vamos lá. Frameworks são ferramentas, são um conjunto de bibliotecas e de códigos que já vem pronto, basicamente falando, para te ajudar a desenvolver alguma coisa. Eu quero desenvolver um site com PHP. Eu posso usar um framework para PHP, que ele traz vários códigos prontos em PHP que vão me ajudar a desenvolver o site mais rápido, mais organizado, mais pronto. Já traz coisas prontas ali. Então, o Rails ele foi um dos primeiros frameworks que surgiu, no caso para a linguagem de programação Ruby, que começou a se popularizar. Por quê? Você abriu o seu terminal, digitava um comandinho lá, se não me engano é Rails new meu blog, por exemplo, e ele gerava todo o código do seu blog. Você ia lá, configurava qual era o banco de dados que você queria colocar a sua aplicação, escrevia seus códigozinhos ali e o seu site já estava pronto. E o pessoal que mexia bastante com Java, detalhe, eu não estou falando mal do Java, por favor, mas atualmente o Java ele tem um framework como Spring, por exemplo, mas antigamente tinha alguns outros frameworks com Java que eram voltados para a internet, não vou lembrar de cabeça, mas que davam bastante trabalho. A gente também tinha o famoso ASP, por exemplo, e assim, eles eram as soluções que existiam na época, mas eles davam bastante trabalho. E o Rails surgir como essa alternativa, que você digitava um comando no terminal e construiu o site, nossa, foi uma coisa que explodiu. Daí o Django, que é um framework para Python, surgiu também. Depois veio outros, como o Laravel para PHP, tem o .NET Core MVC, ASP.NET Core MVC para C Sharp, tem o Spring para Java e assim por diante. Foram surgindo vários frameworks que ajudavam a desenvolver de forma mais simples, mais rápida e mais produtiva. E com isso, as pessoas elas viram, poxa, agora dá para desenvolver site rápido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver site rápido. Desenvolver um site rápido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar ele na nuvem, na internet, para as pessoas poderem usar. Só que elas precisavam de algum lugar para colocar. Como que a gente vai colocar na internet? Eu vou comprar aquela máquina grandona assim, vou instalar, deixar gastando energia, internet, ligar um ar-condicionado, alguma coisa para refrigerar ali o dia inteiro e ficar gastando dinheiro com isso? Vou gastar tanto dinheiro assim? Não. Os caras pensaram bem, opa, peraí.
vamos fazer o seguinte, os caras lá de 2006, vamos fazer o seguinte, vamos nós mesmos construir os nossos servidores aqui e vamos alugar através da internet para as outras pessoas poderem usar. Assim, se alguém quiser colocar um site no ar, ela só vai pagar um valor para a gente mensal ou por algum modelo de pagamento ali e através da internet ela entra no navegador, escolhe o que ela quer, coloca o site lá e acabou. Esses caras pegaram um modelo de pagamento voltado para pagamento por hora, no caso, que é a AWS, que é bastante conhecida. Existem outros também, a gente vai falar mais sobre ela depois, que é a AWS. Então, você poderia pagar por hora, no caso, depois vinha o valor mensal, né, de quanto que você gastou por hora, mas se consumia por hora, e você podia ter um servidor só entrando no computador, abria o seu notebook não, né, na época, mas vamos lá, você pegava o seu computador ali, contratava o serviço e colocava o seu site no ar. Do mesmo jeito que eu tô aqui, eu posso fazer isso agora se eu quiser, sem ter que montar servidor nem nada. Começou aí pelo ano de 2016. Isso. Mas nem todo mundo ainda precisava colocar um site no ar. Então, a AWS ainda estava crescendo, mas o que aconteceu a partir dessa época? Entrou ali pro ano de 2018. Começou a surgir algumas coisas. Começou a surgir o iPhone, um dos primeiros dispositivos mobile do jeito que a gente conhece hoje, desse jeito aqui. Então entrou ali o iPhone, lançando no ano de 2007. O Google Chrome como navegador, que graças a Deus veio um navegador bom para ajudar a gente no ano de 2018, porque até antes disso a gente usava o Internet Explorer que dava conta do recado, por assim dizer. E começou a surgir o GitHub, que o GitHub, para quem não conhece, é um local onde as pessoas elas podem hospedar código open source, seja privado, seja público. Eu fiz um projeto, eu posso colocar lá, posso criar versões deles. Outras pessoas, até mesmo vocês, podem ver o meu código e podem compartilhar o meu código, pode utilizar o meu código emprestado, pode pegar o meu código, criar suas versões. Então os programadores tinham um lugar por onde compartilhar o código através da internet. Então vamos guardar essas três coisinhas aí que surgiram. E essas coisas surgiram no exato momento em que surgiu esse cara aqui. A crise financeira de 2008. Uma crise financeira, várias pessoas tiveram muitos problemas ali, perderam emprego e tudo mais. E qual que é a frase que a gente sempre guarda para a vida? No meio de uma crise sempre tem aqueles pessoal que acha oportunidade. Isso é uma das maiores verdades que existe. Então, no meio dessa crise, claro que teve o pessoal que achou uma oportunidade aí para sair desse buraco e para mudar as coisas. Se a gente está vivendo um momento de crise, quer dizer que alguma coisa não está dando certo. Então a gente vai procurar alguma oportunidade aqui para a gente mudar o rumo dessa história e subir de novo. E o que surgiu nesse momento de crise? Airbnb, Uber, foi esses caras aí. Ah, não tá achando mais emprego como taxista? Então vamos fazer do taxista uma coisa diferente. Vem o Uber. Ah, a gente não tá conseguindo mais. Você não consegue construir o seu. Opa. Você não consegue construir o seu hotel gigantesco ou coisa do tipo para poder alugar para as pessoas poderem morar ali por um tempo, algo do tipo. Então, aluga um quartinho que tem na sua casa. Usa o Airbnb. As pessoas, elas pegaram um modelo de negócio ali, como o Airbnb, por exemplo, em que você pode alugar diversos quartos, diversas salas, diversos quartos, diversos cômodos, sem ter nenhum cômodo. O Airbnb, ele serviu mais como um intermediário. As pessoas tinham um quarto que queriam alugar, mas não sabiam como alugar. O Airbnb, ele construiu um software, as pessoas iam lá, anunciavam, outras pessoas iam lá e alugavam, serviu como intermediário. E isso, eles aproveitaram exatamente o momento da crise. As pessoas elas estavam sem emprego, estavam com dificuldades, eles aproveitaram o momento da crise ali para fazer isso. E assim foi que essas empresas foram crescendo. Então por isso que às vezes a gente fala, nossa, vamos fazer um novo Airbnb, um novo Uber. Essas coisas assim, elas não surgem de uma hora para outra. Elas são feitas em momentos específicos da história. Esse pessoal que abriu essas empresas, eles analisaram um momento específico da história para abrir essas empresas. Ok, Felipe, o que isso tem a ver até agora? Bom, o que tem a ver é que a gente acabou de falar de umas ferramentas ali como Rails, Django, que ajudam você a desenvolver sites de forma rápida e produtiva, e de uma empresa, uma grande empresa ali, que estava começando a crescer chamada AWS, que
ela oferece esse serviço para você poder colocar o seu site. E a gente via várias pessoas utilizando essa oportunidade, casa tudo aí. E detalhe, isso ainda vem com um GitHub que as pessoas podiam compartilhar código. E tem muito código gratuito lançado na internet que as pessoas podiam compartilhar. E que elas foram aproveitando essa oportunidade. Então, a partir do ano de 2018, as coisas elas explodiram de uma maneira totalmente diferente. O tanto de gente que viu um baixo investimento, uma maneira rápida de contornar essa crise e construir coisas para colocar online a partir desse tempo aí, nossa, foi sensacional. E daí você sempre ouve o pessoal falar, você fala assim, nossa, você quer ver as tecnologias que grandes empresas como Netflix, Spotify, Uber, Airbnb, sempre tem um monte de gente que fala isso. Foi a partir desse ano aí que o pessoal começou a surgir. Netflix está aí no meio também. E só para fazer um pequeno spoiler aqui do que vai vir, como eu falei o mundo como serviço, repare bem como as coisas mudaram. Hoje em dia, talvez, eu não sei quantos anos vocês têm, mas lembram um pouquinho atrás. Vocês lembram de comprar aqueles CDs de ouvir música que vinha naquelas capinhas? Você colocava em algum aparelho para poder tocar? Eu lembro que quando era pequenininho tinha o PlayStation 2, colocava até no PlayStation 2 para tocar música lá até. E vocês lembram quando vocês iam comprar filme ou alugar filme? Ou então quando as pessoas elas iam comprar apartamento, que ainda acontece, apartamento acontece. Comprar apartamento ou alugar. E agora, se eu falar pra vocês de música, eu falar pra vocês que eu vou baixar a música pra colocar no pendrive, é um pouco estranho. Atualmente todo mundo usa o Spotify. E se você quer ouvir música no Spotify ou sem ser a versão gratuita, você paga mensalmente. Porque deixou de ser um produto e se transformou num serviço. Mundo como um serviço. O Airbnb, que você começa a alugar casas, filmes, Netflix é um bom exemplo. Você não vai comprar um filme, você paga mensalmente para assistir tudo que tem de seriados e filmes na Netflix. As coisas estão funcionando como um serviço. E isso começou lá em 2008, então não é nenhuma coisa que é inovação, é uma coisa que começou lá em 2008. As coisas começaram a evoluir, começaram a mudar as tecnologias, o jeito de desenvolver, o jeito de pensar. Então a gente entrou ali mais pro ano de 2013 em que novas tecnologias começaram a surgir. 2013 para 2015 também. Em 2013 começou a surgir tecnologias como React, Docker, Kubernetes, Swift, Kotlin. React, tanto React quanto Vue quanto Angular, tem até o Svelte aí que está surgindo agora. São tecnologias para desenvolvimento web que ajudaram a trazer uma experiência de desenvolvimento web um pouco mais interativa, porque antes a web, para aqueles que não sabem, uma página, um site, ele não é nada mais do que um documento. Tipo, pega um documento do Word para você entender. Ele não é nada mais do que um documento, só que ele é mais dinâmico. Então, para não ficar parecendo um documento, as pessoas elas precisavam melhorar aquilo. Documento que podiam navegar entre um com os outros, né? Você podia ir de uma página para outra. Então, foram surgindo cada vez mais tecnologias para melhorar isso. Então, daí que a gente tem essas tecnologias voltadas para o JavaScript. Docker e Kubernetes foram maneiras de você isolar o ambiente. Eu não vou entrar muito em detalhes disso, porque isso daqui daria uma palestra inteira sobre isso, para poder trabalhar melhor em cima disso. Swift é a primeira linguagem que a Apple criou específica para desenvolver para iOS. Antes ela utilizava o Objective-C, que para desenvolver para iPhone, mas não era específico para iPhone. Agora ele começou a se tornar uma linguagem própria para isso, embora, se eu não me engano, também dê para ser utilizada no Mac e assim por diante. E o Kotlin, que é uma linguagem que foi desenvolvida especificamente para trabalhar com o mobile no Android. Ele também trabalha com desenvolvimento de sites, back-end, mas o foco dele você vai ver com um cara que trabalha com Kotlin, normalmente ele programa para Android. Então começaram a surgir linguagens específicas para desenvolver para plataformas mobiles, porque o mobile começou a se popularizar na época e o mobile ele não pode ficar só no celular ou em qualquer outro dispositivo mobile que seja, que nem um smartwatch ou coisa do tipo. Ele precisa se comunicar com a internet também. Então toda a internet se comunicando, você tinha uma coisa gratuita no seu celular, só que para se comunicar com a internet você pagava uma mensalidade por um serviço. E daí lá pro ano de 2015 a gente começou a ter como se fosse
desde 2018 até o ano de 2015, né, como se fosse uma coisa nativa da nossa vida, que é o que a gente chama de SaaS, PaaS, IaaS, BaaS, DaaS e assim por diante, que eu vou explicar nos próximos slides. Começou a surgir termos como PWA, Serverless, React Native, Flutter, Expo, NoSQL, microserviços. NoSQL, até fazendo um adendo aí para vocês, é um tipo de banco de dados diferente ali, que ele é para um uso bem específico, como as pessoas começaram a trafegar dados pela internet. O NoSQL ele é utilizado apenas para grandes quantidades de dados para usos bem específicos, não é uma coisa genérica, existe um NoSQL que é para um tipo de problema específico, o outro NoSQL que é para um outro problema específico. Eles são bancos de dados especificamente que surgiram para atender essa demanda nova que surgiu. Mas isso não quer dizer que eles substituem o SQL. Até fazer um alerta aqui que isso daí é uma coisa que o pessoal acaba é, empacando ali. Bancos de dados SQL ainda são bastante utilizados e bastante recomendados ali. NoSQL apenas surgiu para casos específicos da nossa vida. E daí nós podemos colocar aí como 2020. Ah, é verdade, esqueci de uma coisa antes. Ali a gente também entra coisas como React Native, Flutter e Expo, que são tecnologias que surgiram para desenvolver para aplicativos mobile de uma forma mais simples, é, sem, sem focar no nativo, não substitui linguagens nativas como Swift ou Kotlin, mas eles são uma abordagem um pouco mais rápida, mais prática, mais produtiva para aplicativos que não são muito específicos numa determinada área ali. E em 2020, mais ou menos ali, o ano que a gente está agora, nós já vivemos um completo mundo como serviço. Tudo que a gente vê hoje está se tornando serviço. A área de games, por exemplo, é uma área que ainda não é muito bem uma área como serviço, você ainda compra o seu jogo, mas a gente já tem iniciativas como o Google Stadia, que não deu muito certo ainda, parece que ainda está tentando dar certo, mas que já mostra você pagando uma mensalidade ali para comprar jogos e jogar tudo através da internet. Então, tudo está virando cada vez mais como um serviço. E qual que é a lição que a gente tira disso daqui? Aprenda principalmente o essencial. O que eu já quero dizer com isso antes de eu começar a explicar essa questão do mundo como serviço? Se a gente voltar aqui, desde 1995, quando a gente estava na Guerra dos Navegadores, onde a maior parte dos softwares era local, até o ano de 2020, onde a gente vive quase tudo como um serviço através da internet, hoje você não vê um cara mais falando para desenvolver um software para o computador dele. Você vê um cara falando para desenvolver um site. Você não desenvolve um software de 3, 4 mil reais, o mais básico aí, para uma pessoa. Você desenvolve um site e pede para cada pessoa pagar uma mensalidade de 30, 40 reais para utilizar aquele sistema. Então, desde esses últimos 20 anos, as coisas elas mudaram muito. Antigamente era um jeito de desenvolver, atualmente a gente já vive há uns 10 anos baseado nisso, a parte de um mundo funcionando como um serviço, e amanhã já vai ser de uma outra maneira completamente diferente. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A gente vai viver de uma forma completamente diferente. O que eu estou ensinando para vocês aqui agora é o jeito que o mundo funciona hoje, e o alerta de que amanhã já pode funcionar de uma outra maneira diferente. Então, o que eu vim trazer para vocês é o mundo como serviço, da maneira que ele funciona hoje, o jeito que as coisas estão funcionando hoje, como que as coisas andaram para funcionar. É claro que se o mundo mudar, as coisas não vão mudar de uma hora para outra. A gente vai pegar tudo que você já sabe hoje e jogar fora. Mas as coisas com o tempo vão, uma coisa vai diminuindo e uma outra coisa nova vai crescendo. Então, aprenda o essencial ali que você precisa, que o mundo está utilizando hoje. É claro, você se especializa. Eu, por exemplo, estudo bastante parte de desenvolvimento back-end com PHP, mas sempre lembre de estar antenado ali no que o mundo vai seguir. Porque se o mundo mudar, você tem que mudar de acordo com o mundo. Sempre lembrem disso. Porém, não deixar de estudar também o que é importante para vocês, não ficar mudando o tempo todo. E agora que eu já expliquei essa linha, essa história aí, até agora, alguém. Acho que nenhuma dúvida até agora, né? Vamos continuar aqui então.
Já que eu expliquei para vocês essa linha, essa parte da história, acho que eu já posso começar a entrar no, nas explicações do que são esse as a service, esse mundo como um serviço, para vocês entenderem. A gente tem aqui primeiro, vamos passar por três categorias, que é o software, a plataforma e a infraestrutura. E a gente tem aqui o software como um serviço, ou software as a service. São três nomenclaturas que surgiram, que compõem muito o mundo nos últimos 10 anos. Software as a service, que nem eu já falei basicamente, né, é o software que agora ele vem como um serviço. Ao invés de você ir num desenvolvedor, falar para ele, ou numa empresa e falar, olha, eu quero um software, eu te pago, vamos por 50 mil reais, você faz um software e eu compro o seu, como se fosse um produto, agora você tem tudo como um serviço. Gmail, para aqueles que não sabem, Gmail, não Gmail específico, mas G Suite, que é a plataforma da Google, tem a versão gratuita e a versão paga. Quando você cria uma conta do Gmail, você usa a versão gratuita, mas você pode usar a versão paga se quiser, que tem mais recursos. Então, é um software que, assim, o Gmail é um software para gerenciar e-mails, o Google Keep é um software para gerenciar notas, o Google Meets é um software para fazer videochamada, e todos esses são softwares que você pode pagar uma mensalidade para utilizar ele. São softwares que deixaram de ser produtos e se tornaram serviços. Spotify, um serviço de música, Netflix, serviço de filmes, Prime Video, concorrente aí da Netflix, também é um serviço de filmes, de streaming, né? Que a gente fala, não só de filmes, mas de séries e qualquer outra coisa. O Trello, que é um serviço para as pessoas poderem trabalhar com organização ali, onde elas podem organizar, planejar e tudo mais, trabalhar em cima de projetos ali. Todos esses são serviços que funcionam através da internet. Uma pessoa foi lá, desenvolveu um único serviço, colocou na internet e as outras pessoas, pode ser milhares de pessoas, pagam mensalmente para utilizar aquilo. Ao invés de você ter que desenvolver milhares de produtos para vender caro para cada uma daquelas pessoas. Então, é isso daí que a gente tem como software, como serviço. Se a gente pegar aqui, agora eu vou colocar aqui em cima, perfeito. Se a gente pegar aqui o Software as a Service aqui no canto direito, a gente tem a seguinte categoria. O Software as a Service, ele vai dar tudo isso aqui pronto para a gente. Rede, você não precisa configurar, já tem pronto. Banco de dados já tem pronto. Servidores, virtualização, sistema operacional, middlewares, runtime, dados, aplicação. A aplicação já vem pronta. Se acessa o Netflix, a aplicação do Netflix que te entrega o vídeo ali para você assistir já vem pronta. Ela já está em algum servidor que já vem pronto. Ela já está com um sistema com uma parte de rede de internet conectando para o mundo que já vem pronta para você. Então, um software as a service, ele entrega tudo isso daqui para você. E você tem tudo isso como um serviço sendo ofertado. Beleza. Agora, a gente tem a segunda categoria, que é o Platform as a Service, uma plataforma como um serviço. Uma plataforma como serviço, ela já entrega menos coisas para você, mas te dá mais liberdade. Ela te entrega uma plataforma ali, normalmente é utilizada por desenvolvedores, na maior parte das vezes. Ela te entrega uma plataforma onde, eu quero desenvolver um site, um programa, quero colocar esse site no ar, mas eu não quero me preocupar com o servidor, eu não quero me preocupar com nada disso, nem com configurar o ambiente. Eu só quero desenvolver o meu site, colocar no ar e ele aparece funcionando como mágica. A gente tem aqui alguns exemplos, como o Firebase, que é uma empresa que foi comprada pela Google, o Heroku, que eu acho que é um dos exemplos mais icônicos que existe de plataforma as a service, o Google App Engine, que também é da Google. E para vocês entenderem melhor o que significa uma plataforma como um serviço, a gente tem aqui o PaaS, Platform as a Service. Você tem tudo isso pronto. Rede já vem pronta. Rede já vem pronta, armazenamento. Não, isso aqui não ficou legal. Rede já vem pronta, armazenamento já vem legal, já tem pronto, servidores, sistema operacional, tudo isso já tem pronto. Runtime, que é um ambiente, eu quero desenvolver um site com PHP, com banco de dados MySQL ou com banco de dados Postgres. Isso já vem pronto e configurado? Sim, já vem pronto e já vem configurado. O que não vem pronto? A aplicação e os seus dados, porque é você que vai fazer a aplicação. Você que vai fazer o site, você que vai fazer a API, você que vai fazer um web service ou alguma coisa do tipo.
E você que vai organizar, estruturar o jeito que os dados vão fazer num banco de dados SQL, por exemplo, como o Postgres. Você que vai fazer tudo isso. Depois que desenvolver a aplicação, o seu banco de dados, ou o seu sistema operacional, se vai ser Linux, Windows Server, seja o que for, ele já vai estar tudo configurado para você. Você já vai contratar isso, pagar mensalmente e vai colocar a sua aplicação ali no ar e acabou. Isso daqui são plataformas como serviço. E depois a gente tem a terceira categoria aqui, que são o Infrastructure as a Service, ou uma infraestrutura como serviço. Agora, a infraestrutura, se a gente pegar o que é infraestrutura, o que é a parte de infra, é um computador, é hardware, é servidor, é rede, internet, tudo isso vem ofertado como serviço. Só isso que vem ofertado como um serviço. Então, vamos supor que você desenvolveu uma aplicação, você mesmo quer colocar o sistema operacional para funcionar, você fala, eu quero colocar um Linux, um servidor Linux que rode em cima do Linux, da distribuição Linux CentOS, por exemplo, ou do Fedora. Eu que quero colocar aquilo, eu que quero configurar aquilo. Deixa eu ver se tem. Beleza. Eu que quero configurar isso. Eu que quero configurar o meu banco de dados para funcionar desse jeito. Eu que quero configurar o meu ambiente para funcionar desse jeito. E sou eu que vou desenvolver a aplicação. Você faz tudo isso e a infraestrutura, o hardware, já vem pronto para você. E você paga mensalmente, ou anualmente, ou por 3 anos, de 3 anos em 3 anos. Caramba, esqueci o termo, mas de 3 anos em 3 anos. Você paga um valor ali para poder utilizar aquilo. E daí a gente tem alguns. Nossa, eu avancei aqui o slide, foi mal. E daí a gente tem aqui alguns exemplos. O Azure, que é da Microsoft, bastante conhecido. O AWS, que é da Amazon, que também, que não eu falei para vocês, é um outro bastante conhecido. E a Google, que tem um dela também, que é o Google Cloud. Eu não lembro se todos fazem assim, mas eu tenho certeza que o AWS, por exemplo, você paga por hora. Eu usei por 5 horas, eu deixei um servidor ligado. Você contratou um servidor. O que tem dentro dele? Não tem nada. Você que vai colocar o sistema operacional, você que vai colocar tudo. E tudo você abriu o navegador, configurou tudo ele pelo navegador. E você usou ele por 5 horas. Então você vai pagar por 5 horas dele. E acabou. 5 horas de um servidor com tantos gigas de SSD, com tantos de RAM, com tanto de processamento, custa tantos cada hora. Você usou 5 horas, paga por 5 horas e acabou. Você faz o que você quiser com ele. Ele é meio que um aluguel, um serviço que você contratou. E aqui a gente tem exatamente isso sendo mostrado. A aplicação é feita por você, o sistema operacional, todo o ambiente de runtime, toda a configuração de banco de dados, de ambiente de desenvolvimento é feita por você, mas servidores, armazenamento, rede, que é o networking, que não está aparecendo aqui por causa do negócio do Google, a parte de virtualização, isso daqui já vem automático, isso daqui você já contrata automaticamente. E por último aqui, a gente tem um carinha isolado aqui, que é o on-premises, que é o jeito que a gente fazia antigamente. Que quem faz hoje esse on-premises são só grandes empresas ou quem realmente precisa fazer. Às vezes não é nem grandes empresas, mas é uma empresa que realmente precisa fazer. Que é você configurar tudo. Você compra uma máquina, deixa ela ligada na energia 24 horas, internet, um ambiente para resfriar aquela máquina para ela não sobreaquecer. Você configura tudo, gerencia tudo, é tudo por sua conta. Você desenvolve do início ao fim ali, você tem os gastos do início ao fim. É tudo comprado. Então a gente tem essa evolução aqui. Tudo isso aqui é o mundo como serviço. Então a gente pode falar dessa maneira, né? Daí vocês vão ouvir várias variações. A gente vai ter aí BaaS, banco de dados como um serviço. O banco de dados é oferecido como um serviço, uma plataforma ali para você gerenciar um banco de dados. Seria uma ramificação de um PaaS, por exemplo. Vamos colocar dessa maneira. DaaS é Database as a Service, que é banco de dados como serviço. BaaS, que é Back-end as a Service. O back-end da sua aplicação, ele vem quase que pronto para você. Você só desenvolve o front-end. Back-end seria aquela parte por detrás, como que funciona, né? Esse é quem que vai enviar o e-mail, quem que vai verificar se o login está certo. E o front-end, que seria a parte que interage com o usuário, é você que desenvolve. E o back-end vem quase pronto. Então a gente tem BaaS, Back-end as a Service. E as pessoas começaram a construir tudo como um serviço atualmente. Você pode contratar um serviço atualmente.
E aqui tem 3 exemplos, que são 3 exemplos que eu queria mostrar na prática. Depois disso é um obrigado, beleza. São 3 exemplos que eu quero mostrar para vocês. Eu devia ter falado dos exemplos antes de minimizar o slide. E foi, voltou aqui. Que são 3 exemplos. A gente tem como SAS o Gitpod, que eu quero mostrar para vocês. Como PaaS o Firebase e como IaaS o AWS. Vamos começar com o AWS, porque vamos começar naquela estrutura de subindo as escadas aqui. Para vocês entenderem. Eu vou acessar aqui o AWS. Na verdade, eu não vou nem acessar o AWS, eu vou acessar o AWS Calculator. Eu não vou... Beleza. O que acontece? Esse AWS Calculator, ele calcula quanto que as coisas na AWS vão custar para mim. Vamos supor que eu quero contratar como serviço alguma coisa. Eu quero um servidor para colocar minha aplicação ou um servidor para colocar meu banco de dados. Vamos pegar o do banco de dados primeiro. No AWS, o servidor de banco de dados se chama RDS. A gente tem aqui o RDS, aqui ó, Amazon RDS for MySQL, por exemplo. Eu quero usar esse daqui, Amazon RDS for MySQL. É um servidor que eu vou contratar e pagar mensalmente para colocar um banco de dados MySQL ali. Eu quero um servidor configurações padrão. Eu quero só um servidor. Eu quero por um ano que eu vou pagar, reservar o servidor por um ano. Deixa eu ver, armazenamento. Eu quero um SSD. Eu quero um SSD de propósito geral. Eu vou precisar apenas de 5 GB inicialmente. Então eu coloco aqui 5 GB que eu quero dele. Posso colocar em megas ou em terabytes também. E sistema de backup é importante, mas não vamos colocar agora não. E tá aqui o preço final. Ele custaria isso? Caramba, por que tá saindo quase $2.000 por mês? Alguma coisa que eu selecionei aqui. Por ano, deve ser por ano. É o valor final? Não, é o valor por mês. Por algum motivo, alguma coisa que tem aqui que tá saindo quase $2.000 por mês. Deve ser alguma coisa aqui. Mas enfim, eu posso contratar aqui um banco de dados que deu quase $2.000 por mês, alguma coisa que eu fiz errado aqui. E eu posso configurar através aqui do meu próprio navegador um banco de dados completo. Eu vou pegar um outro serviço aqui que eu estou mais acostumado, que eu quero contratar um servidor, que é um computador ali onde eu vou colocar uma aplicação em PHP, por exemplo. Então vamos pegar aqui o S3 EC2. Vamos pegar aqui o EC2, Amazon EC2. Eu confundo os nomes. Acho que é Amazon EC2 mesmo. Daí eu vou contratar um servidor que está no... Tem algum de São Paulo? Tem de São Paulo aqui, América do Sul. Vou mudar a região. Perfeito. Phelps, Oi? só passa por favor do porquê é importante selecionar a região na hora de definir o servidor. Beleza. CDN, Content Delivering Network. Acho que é isso. Se eu tiver errado, Anderson, por favor, me corrija. Content Delivery Network. Quando a gente vai trabalhar com servidores, eles trafegam por entre regiões, passando de uma região para outra região. Se a gente quer construir um site que vai funcionar no Brasil e a gente está fazendo ele trafegar por um servidor que está lá nos Estados Unidos, a velocidade dele vai acabar sendo bem menor. É claro que tem vários fatores que a gente tem que calcular. Se o servidor é bom, qual é a velocidade que vai ter, mas a região onde o servidor está é extremamente importante. Então, se eu contratar um servidor que está lá na China para trafegar um dado que está aqui, vai passar lá na China e depois vai voltar para o Brasil, não tem sentido. É basicamente esse o cálculo. Tem alguma outra coisa que você gostaria que eu acrescentasse, Anderson? Acho que assim tá uma boa explicação. Não, assim tá bacana, obrigado. De nada. Eu escolhi um servidor de São Paulo, uma estimativa rápida, sistema operacional. Vou usar Linux, que é o melhor. Brincadeiras à parte. Quantidade de CPUs virtuais, porque
para criar máquinas para tudo, ele virtualiza. Então a gente tem vCPUs, que são CPUs virtuais. Tem GPU até, cara. Dá para você fazer servidor voltado para games ou vídeos aqui, tranquilo. Eu quero 4 CPUs? Não, eu quero uma CPU. Uma CPU vai ser o suficiente para mim. Quantos de memória? 16 GB não é o suficiente. Não é... É demais. Eu vou colocar 2 GB de RAM. Um servidor só que eu vou querer. Uma instância só. Só uma máquina virtual que eu vou querer. O EC2 normal. Por um ano. Sem nenhuma coisa adicional. Um SSD normal. Com 10 GB, por exemplo. E aqui, aqui o preço está certo, ó, $14 por mês, que deve dar real dólar 14,60, né? Que deve dar cerca de R$ 79,05 por mês. Então, que sairia um servidor com essas configurações. Então, se ele ficar ligado o mês inteiro, né? Então, vai dar aproximadamente isso. Então, eu deixo ele ligado o mês inteiro e eu pago isso para a Amazon. E eu estou fazendo isso aqui no meu navegador. Infraestrutura como serviço. Bancos de dados, ferramentas, linguagem de programação, bibliotecas. A aplicação que você vai desenvolver é você quem faz. Mas a infraestrutura vem pronta. Depois disso, a gente tem aqui o exemplo como PaaS, que é a plataforma como serviço. Vamos pegar aqui o Firebase. Eu até desenvolvi. Eu acho que eu desenvolvi uma aplicação para mostrar para vocês. Eu tenho que ver em qual conta que era. Pré-palestra, é isso mesmo. Tá até aqui, ó. Eu desenvolvi antes da palestra, então eu dei o nome para aplicação de pré-palestra. Criatividade é péssima. Mas enfim, vamos lá. Tá aqui. Achei você. Ok, o que acontece aqui? Aqui é um teste que eu fiz. Eu vou acessar aqui. A ideia é que todo o back-end ele venha pronto para mim, no caso do Firebase. Então eu tenho aqui o meu banco de dados, que é o Cloudflare Store. Ele é um banco de dados NoSQL orientado a documentos. Eu não preferiria usar esse, eu preferiria usar um banco de dados SQL nessa situação, mas no caso do Firebase ele é limitado a esse banco de dados aqui e o outro que é o Real-Time Database. A não ser que você pague e integre com o Google Analytics. Com o Google Analytics não, com o Google Cloud. Mas eu só usei ele para fazer o exemplo mesmo. E eu tenho aqui 2 cursos, que é o de PO, Programação Orientada a Objetos, e o curso de PHP para iniciantes, que são cursos da CodeEasy, então aproveitando para fazer um marketing aqui no meio da explicação. E eu desenvolvi um site, eu tenho até o código aqui. Vamos pegar o código aqui. Projetos... Não, era de estudo. Pré-palestra. Isso aqui mesmo. Beleza. Aqui, o que eu fiz? Eu desenvolvi esse site aqui com JavaScript mesmo. O Firebase me dá o back-end pronto, então eu só precisei fazer o front-end, no qual eu conecto com o meu Firestore, que é o meu banco de dados aqui. Se eu estiver rodando ele local na minha máquina, ele conecta localmente para fazer os testes localmente. E depois ele pega os meus cursos, que nem tá falando aqui, ó, courses, que se vocês olharem é o que está aqui, ó, courses, está escrito aqui. Então eu pego os meus cursos e peço para ele montar o meu site aqui, escrever o meu site passando o link do meu curso e o nome do meu curso. É basicamente isso, eu não vou explicar todo o código porque o objetivo aqui é mais mostrar o Firebase. E eu montei esse código aqui. Peguei esse código, rodei um comando no terminal e ele subiu a aplicação aqui para o Firebase, como vocês podem ver aqui para o Firebase, para a parte de hosting, que é onde fica o meu site. Ele vai carregar, daí carregou aqui, ó. Daí eu tenho aqui pré-palestra.web.app.
Tanto é que se vocês quiserem acessar aí, vocês podem. Eu vou colocar aqui. Ah, tem como digitar no chat? Acho que tem como digitar aqui no chat pra vocês. Qualquer coisa daqui a pouco eu digito. E daí ele lançou isso daqui, que são os dois cursos que estão cadastrados. Se eu vier aqui e adicionar um novo documento, onde eu vou adicionar o campo link, o valor vai ser https://google.com e adicionar aqui name vai ser igual a Google. Eu sei que Google não é o curso, mas é que eu não tenho um link de cabeça aqui. Ele lançou aqui mais um registro. E quando eu vier aqui e dar um F5, tá aqui, ó. Olha lá. Leva pro Google. Se eu clicar aqui, ele vai levar pro meu curso. Então, já tá funcionando. E tudo que eu fiz foi desenvolver um código e dar um comando no terminal, que era Firebase deploy, provavelmente, se não me engano. E ele já lançou um site no ar e já deixou o site no ar. Então, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui para vocês. Aqui no chat, de onde tá tendo a live, a reunião mesmo. Vamos ver aqui. Já até mandei o link aí. Eu mandei o link como se fosse o Anderson mesmo. E daí, se vocês acessarem, vocês têm acesso a esse site aqui. Se eu vier aqui e deletar um registro, excluir esse documento, olha lá, o Google não existe mais. F5 não existe. Então, banco de dados, aplicação, e assim, foi isso daqui de código que eu escrevi. E eu lancei no ar. É uma plataforma como serviço. Ela já trouxe, vou fechar aqui, é um dos exemplos do Firebase, já trouxe tudo pronto para mim. Eu só precisei lançar a aplicação. É claro que o Firebase tem versão gratuita e versão paga, tem limitações. O Heroku, que eu falei que é um outro exemplo, é um pouco mais indicado, ele é mais aberto para novas tecnologias, só que ele é caro. Ele é um pouco mais caro, exatamente por entregar tudo isso pronto. Tá vendo? Ele aceita Node, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala, Clojure, até C Sharp provavelmente com .NET Core. E a gente tem o Gitpod. O Gitpod não deu tempo de eu fazer ele funcionar, mas eu só quero mostrar a ideia deles para vocês. Porque a gente fala de software como um serviço. O que vocês pensam? Felipe, Gmail. A gente já está acostumado. Vou fazer um software, paga mensalmente por ele ou uma versão gratuita e a pessoa usa. Só que eu quero, como isso está desde lá do ano de 2015, 2005, 2008 aproximadamente, e a gente está falando que qualquer momento a tecnologia pode evoluir, eu quero mostrar para vocês o nível que as coisas estão. Gitpod, deixa eu mostrar aqui para vocês o GitHub também, né? Que é um outro software como serviço. Aqui no GitHub, por exemplo, vou mandar o link para vocês de novo também. Mandei o link no chat também. Aqui no GitHub eu tenho vários códigos na minha empresa, por exemplo, do curso de PHP para iniciantes, de outras coisas que eu tenho aqui. Se eu entrar aqui, por exemplo, nesse curso aqui, nesse repositório, eu tenho aqui os meus códigos. Se eu acessar aqui o primeiro projeto da primeira aula que foi gravada e acessar esse arquivo, eu tenho um códigozinho simples. É literalmente um código simples, ainda estou começando o curso. Se eu pegar alguma coisa mais complexa aqui, como esse repositório, e acessar esse daqui, por exemplo, eu posso acessar o meu código aqui e vocês podem ver que eu tenho o meu código. Então, estou disponibilizando meu código através do GitHub. Só que eu só disponibilizo. Daí você pensa, o que eu faço? Eu baixo esse código, edito na minha máquina, digito aqui e depois eu subo de novo. O Gitpod, ele conecta diretamente com o GitHub através de uma IDE que funciona pelo navegador. E eu faço tudo pelo navegador, literalmente. Eu posso desenvolver tudo pelo navegador. Você não precisa ter mais nada instalado na sua máquina. E ele pode ser conectado direto com o GitHub. Então eu faço aqui, salvo no GitHub, eu vou em outro computador, logo na minha conta, pego do GitHub e uso o Gitpod aqui como editor. E vocês podem ver, ó, se eu puxar o terminalzinho aqui, ó, esse daqui é o Visual Studio Code, que é o editor de código que eu uso.
E esse daqui é um editor que pegou o código do Visual Studio Code, porque o Visual Studio Code também está no GitHub, é um código gratuito, outras pessoas podem pegar. O pessoal do Gitcode pegou e adaptou ele para funcionar através da internet. Então eu tenho esse mesmo editor que estou aberto aqui para vocês vendo, aberto aqui no Gitpod para mexer diretamente no GitHub. Felipe, por que você não está usando? Bom, é um software como serviço, então eu teria que pagar uns $9 por mês e poderia usar 100 horas por mês. A versão gratuita deixa você usar 50 horas por mês. E só para coisa pública. Então, para quanto mais você for usando, por exemplo, para usar para quantas horas eu quiser, eu tenho que pagar $25 por mês, daí já sai mais caro. Mas isso daqui é o nível de software como serviço está chegando. A gente tem literalmente um ambiente completo. E para quem conhece o Visual Studio Code, sabe que o Visual Studio Code ele pode se adaptar a muita linguagem, Java, C Sharp, PHP, JavaScript, Python, por meio de extensões. Então a gente tem muita coisa já indo para a nuvem como serviço. É claro que nem todo mundo vai usar isso. No Brasil a gente não tem internet que vai aguentar um negócio desse rodando tranquilamente, mas as coisas estão evoluindo cada vez mais. E amanhã as coisas já vão estar funcionando de uma maneira cada vez mais diferente. Um último exemplo aqui, que passou pela minha cabeça agora, é esse daqui, que eu gosto de usar para estudar, quando eu não tenho um computador por perto. O meu computador por perto. É o REPL It. Eu posso vir aqui, falar, eu quero começar a codificar. Com qual linguagem que você quer? Eu quero trabalhar com Python. Cria um REPL para mim. Legal, foi lá e cria o REPL. Daí ele vai criar todo o ambiente aqui para eu poder trabalhar com Python. Enquanto isso, vou até colocar o link para vocês também, quem tiver interesse em ver. E ele lançou do Python. Para lançar só isso daqui só. Foi. E daí eu posso vir aqui, por exemplo, e digitar print hello world. Roda a minha aplicação e ele vai executar o hello world. Então eu acho isso daqui excelente para estudar. Eu até uso em alguns dos meus cursos. Para o pessoal que não tem todo o ambiente para desenvolver, não consegue construir o ambiente. E ele deixa você salvar se você criar uma conta também. Então, as coisas estão evoluindo cada vez mais. E eu só era mais para dar um exemplo de como que as coisas estão evoluindo na parte de software como serviço. Não é só mais uma questão de você ter um Trello. Assim, o Trello é sensacional, não estou falando que é só um Trello, mas Trello, Gmail eram serviços voltados para usuários comuns. A gente tem serviço voltado para desenvolvedor já funcionando por essas coisas e já faz um bom tempo já. E isso daqui que é a atualidade hoje. Isso daqui que é o jeito que as coisas estão funcionando. Então, é assim que as coisas estão hoje em dia e só vão evoluir cada vez mais. Bom, no mais, a palestra é isso. Eu queria agradecer a todos vocês. Os contatos estão aqui na tela. Eu vou deixar essa tela aberta aqui, caso alguém queira. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, que agora vai vir as conversas. Caso alguém queira entrar em contato, anotar aí ou ver algumas outras informações. E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Felpes, muito obrigado pela explanação. De nada. Como não dá para todo mundo fazer um movimento, um movimento de palminhas. Vou fazer igual a gente fez em alguma, acho que foi no segundo módulo, alguma série. A gente fez palminhas pelo Teams, todo mundo mandou uma de palminhas. Eu só não vou achar agora, eu nunca acho os emojis, mas não tem problema. Fica o agradecimento pelo momento seu aqui conosco, Phelps. Você, como sempre, fala, você é muito feliz nas suas explanações e fica muito claro a todos que estão assistindo. Eu só queria, Phelps, antes de finalizarmos, ouvir do pessoal que está aqui, se alguém tem alguma indagação a fazer. Se não, você sabe o que eu vou fazer. É o fluxo que a gente geralmente segue. Eu conheço você já. Então, ao pessoal que está aqui, Gessé, Andréia, aos alunos, fiquem à vontade para perguntar. E lembrem, podem encostar o Felipe na parede à vontade. Só me deixa dar os parabéns para você. Muito bom, muito boa palestra. Obrigado.
aos que perderam talvez o comecinho ou alguma coisa assim, o Felipe foi aluno da ETEC em Phelps, 2015, 2014. 2015 até metade de 2016. O Phelps, então, há pouquinho mais de 4 anos, estava aí na mesma situação que vocês, como estudantes do curso técnico em desenvolvimento de sistemas. E como eu sei que o pessoal está com problema aqui no, em enviar mensagem no chat, se quiserem podem me mandar no pessoal, no meu chat aqui, pessoal, que eu faço a vez de transportar a pergunta aqui para o Phelps, pro Felipe, e a gente poder seguir adiante. Ô Phelps, Sim. antes de entrar na parte do conteúdo da apresentação, que, diga-se de passagem, é um conteúdo muito bacana, fala um pouco do quanto que você sabia da informática quando você decidiu fazer o curso técnico. Ai, ai, beleza, vamos lá. Quando eu entrei pro curso técnico de informática, bom, eu entrei em 2015. Em 2014, eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu era aquele garoto que gostava de matemática. O computador eu mexia para fazer trabalho no Word, mexia no PowerPoint pra fazer alguns trabalhos, e às vezes eu ainda jogava algum joguinho no Orkut antigamente, depois ainda joguei alguns joguinhos no Facebook, mas era isso. Era raramente uma vez por a cada 2 semanas ou a cada mês que eu mexia no computador. Daí eu falei, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer administração, tem conta de matemática, eu vou fazer administração. Dei um parente distante me convenceu a fazer informática, falei, vamos fazer informática pra ver, né? Curso técnico em informática. Daí eu comecei a fazer o curso técnico em informática, não sabia de nada, acho que era o pior ali em relação a ter o conhecimento e fazer as coisas. O pessoal pedia pra fazer as coisas no computador, eu não sabia. A pessoa falava de criar grupo no WhatsApp, eu tinha o celular da ZTE, não tinha nem como criar, não tinha nem como entrar no grupo do WhatsApp. E foi assim que eu entrei. Daí as primeiras aulas de lógica de programação, eu falei, nossa, que sensacional. Quanto de coisa que não dá pra fazer com isso daqui. E foi daí que eu comecei. Muito bom, Phelps. E de lá para cá, Phelps, de 2015, 2016 para cá, o que você tem feito da sua vida profissional que tem te levado, que te levou a estar na posição que você está hoje e principalmente que está atrelado aos próximos passos da sua carreira profissional? Bom, assim que eu terminei o curso técnico no meio de 2016, eu comecei a tentar fazer um projeto com um professor, ah, desenvolvendo um software. Depois de 5 meses desenvolvendo um software, eu tive muitos problemas porque eu desenvolvi o pior software da minha vida, literalmente. Foi o pior software da minha vida que eu desenvolvi. Eu não usei organização, arquiteturas, nada do tipo. Eu só ia escrevendo o código, o negócio deu tão errado que cada problema que existia demorava 3 dias para resolver, e a cada problema que eu resolvia surgia outros problemas novos. Então ficou horrível o negócio, não conseguia nem desenvolver. Olha que eu só tinha feito a tela de login e a tela de perfil até essa etapa do projeto. Então já estava péssimo o que eu tinha feito. E daí foi cerca de 1 ano tentando esse projeto. Acabou que eu, nesse período, já entrei na faculdade, né? Fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, na FATEC de Cruzeiro. E daí eu pensei já que eu já falei, não vai dar por enquanto, preciso estudar mais, preciso aprender mais. E daí no meio do ano de 2017 eu saí desse projeto, estava no primeiro ano da faculdade ainda, e no segundo ano da faculdade eu consegui um outro estágio numa empresa que trabalhava mais com a parte de anúncios, que era uma empresa chamada Objective, eu trabalhava lá, trabalhando com a parte de desenvolvimento web inicialmente como estagiário, e foi aí onde eu comecei a crescer mais. Eu já tinha estudado um pouco mais de arquitetura de software, outras coisas do tipo, frameworks como Laravel, PHP, React também, que eu já mexia um pouco mais, e comecei a trabalhar nessa empresa, primeiramente numa parte de operação de anúncios, mas passou uns 2 meses eu comecei a trabalhar como desenvolvedor lá. E daí,
passado um período aí de 1 ano e 4 meses aproximadamente, eu já saí da empresa e fui trabalhar como estagiário na Next Tecnologia, que é uma empresa aqui de Cruzeiro também, inclusive onde o Anderson trabalha atualmente. Eu trabalhei com o Anderson por um período de 3 anos aproximadamente, eu acho. 3 anos aproximadamente. E deu para trabalhar nessa empresa como estagiário. Foi numa mesma época que eu estava servindo tiro de guerra, foi uma época bem tensa. E estava no último ano da faculdade já. E, e daí eu trabalhei lá como desenvolvedor web também, mobile também, voltado para desenvolvimento para mobile com React Native. Daí nesse ano, isso foi em 2019. Daí nesse ano de 2020 eu comecei a trabalhar como júnior lá na Next também, como programador júnior. E dado pouco menos de um mês atrás, aproximadamente um mês atrás, eu saí da Next e fui trabalhar remotamente. Estou trabalhando de home office para uma empresa de São Paulo, que é a Netshow, como desenvolvedor pleno PHP. E na parte profissional é mais isso. Na faculdade eu estudei 3 anos e meio, né? Por causa do exército, eu prolonguei o meu TCC por 6 meses, mas o resto das matérias eu fiz dentro dos 3 anos ali. Na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, e sempre procurava dar uns cursos de extensão lá na faculdade, quando eu estudava lá, e participar das maratonas de programação também que eu participava lá. Chegando até inclusive a conseguir participar da final da Maratona Nacional de Programação lá em Salvador uma vez. Isso daí foi uma época legal, teve problemas, teve, mas o Anderson lembra da história, mas foi uma época bem legal. E no mais, acho que podemos dizer que foi isso. No ano de 2017 para 2018, eu comecei com esse projeto da CodeEasy, que é uma maneira de eu ensinar as pessoas através da internet. Nesse ano eu comecei a transformar ela numa empresa, tanto é que eu vou lançar o primeiro curso pago no final desse ano, sobre desenvolvimento web para PHP. E já tem um material no YouTube que eu lanço também. E no mais é isso. Inclusive, até pro pessoal que não conseguiu tirar a dúvida aqui, já fica um adendo aí também, que depois se quiser ir assistir a palestra, vai estar essa palestra salva no YouTube. E também dá para perguntar nos comentários lá do YouTube. Se não conseguir perguntar agora, dá para perguntar lá e eu respondo lá também. Phelps, muito bom. E se alguém não tiver mais uma pergunta, só para fechar as minhas perguntas para você. Ao todo, Phelps, tem dado. Esse ano está completando 5 anos que você está atuando na área de. Vamos colocar na área de informática. Ou faz 5 anos que você começou a estudar programação. Depois de 5 anos estudando programação, com alguns anos já no mercado de trabalho, com algumas boas experiências vividas, você acha que já é o momento que você pode parar de estudar e ficar na sombra tranquilamente, só jogando Free Fire o dia inteiro, que tudo vai acontecer na sua vida? Com certeza não. Que nem eu falei, daqui a daqui a 5 anos as coisas já vão ser diferentes. Eu não E eu fico feliz. Eu acho que eu gosto da área de informática por causa disso. Não, não vou precisar parar de estudar, sempre aprendendo coisas novas. Sei lá, sou meio doente, não sei, eu gosto de estudar, então eu sou meio doente, mas ah, nunca. Sempre vai ter coisa nova. É o Phelps. Pessoal, se alguém quiser perguntar algo, a hora é agora. Se não quiserem perguntar, depois como Tem o Phelps. pergunta no chat. Vou ver. Obrigado, Nathan. Phelps, uma boa pergunta para você da Isabela Aquino. Muito obrigado pela pergunta, inclusive, Isabela. Phelps, quais são os conselhos que você daria para quem quer seguir na área da programação? O jeito que você falou agora, parece aqueles quadros de pergunta e resposta que os youtubers fazem. Fica igualzinho. Mas vamos lá. Vamos lá, Isabela. Muito obrigado pela pergunta. Quais os conselhos que eu daria para quem quer seguir na área de programação? Primeiro, eu esqueci de falar isso na palestra. Sua pergunta ativou meu cérebro aqui, eu lembrei.
Eu falei estude o essencial. O que eu quis dizer com isso também? Eu estou estudando hoje, por exemplo, uma tecnologia como React. Há um tempo atrás o pessoal estudava bastante jQuery. Daqui a alguns anos eu acho que talvez o React não seja o mais usado, talvez seja outra. Tecnologia para desenvolver front-end nesse caso. E daí compensa eu ficar focando o estudo nessa tecnologia? Sim, mas não especificamente nelas. O que é mais importante é eu focar no que é essencial, no que é básico. Algoritmo, estrutura de dados. Eu vou estudar, por exemplo, design patterns, vou estudar algoritmos de busca, estrutura de dados, desde os mais básicos, árvore, até entrando ali em árvores, grafos, lista encadeada, essas coisas assim. Principalmente eu acho que é algoritmo e estrutura de dados. Se você for entrar na programação orientada a objetos também é importante, programação estruturada, programação funcional. Se for entrar na programação orientada a objetos, estudar os 4 pilares dela, estudar sobre o design patterns também, sobre princípios sólidos, são coisas que raramente vão mudar, que vai ser muito difícil de mudar, ou vai demorar muitos anos para mudar. Se você souber elas, fica muito mais fácil de você pegar as outras tecnologias. Se você souber programação funcional, React funciona em cima da programação funcional, então fica muito mais fácil. O JavaScript funciona em cima da programação funcional, então fica muito mais fácil você pegar outras bibliotecas se algum dia o React começar a ser menos utilizado e surgir outro no lugar. Então comece a estudar as coisas que são essenciais. Não deixe de estudar as tecnologias novas, que são usadas no momento, é claro, porque você vai precisar delas, mas sempre lembre de estudar aquilo que é essencial. Muito obrigado pela resposta, Phelps. Carlos, alguém mais quer perguntar algo a respeito? Fique à vontade. E o pessoal que mandou um parabéns no chat pra mim, muito obrigado. Valeu aí. Phelps, eu acredito que por enquanto não surgirão novas perguntas. O pessoal tem aqui o link do seu vídeo. Eu marquei o post, eu marquei. Ah, André fez uma boa. André fez uma ótima pergunta, André. A Andrea Phelps fez uma pergunta de dicas de estudo. Eu sei a principal dica de estudo que você vai dar, então eu vou falar já antes de você, para você não poder falar, para você não poder falar sobre essa, que é assim. O Felipe, ele tem um canal no YouTube, que é esse canal que ele chama de Easy. Nessa pergunta, eu tinha certeza que a primeira recomendação de canal que ele falaria é o canal dele, que é o canal onde ele faz essa abordagem de conteúdos, de ferramentas que ele utiliza no dia a dia e tudo mais. Mas tem algumas outras boas referências que ele estuda também no YouTube e em alguns outros locais, que daí eu vou deixar o próprio Phelps responder. Beleza, vamos lá. Primeiramente, né, o Anderson falou, siga a gente lá, youtube.com/codeeasy. Mas, enfim. O que eu vou falar aqui vai um pouco do contra a minha própria empresa, mas é o principal. Quando um vídeo que eu faço, ele ajuda as pessoas porque eu entrego as coisas prontas, eu entrego a minha experiência, mas nunca deixe de estudar a documentação. Antes de assistir um vídeo meu, de assistir qualquer outro vídeo, tente estudar por uma documentação ou por alguma coisa que tem. Você quer aprender PHP? Digita lá, php.net. Tem um site do PHP, você tem muita coisa para aprender lá. Você tem tudo do PHP, tudo lá. Tudo que eles colocaram do PHP em específico. Quer aprender Laravel? Entra no site do Laravel, tem tudo lá. É claro que às vezes a documentação é muito técnica e por ter tudo você não vai usar tudo. E daí você acaba ficando perdido. E é nesses casos que os vídeos eles ajudam, te dão uma receita mais rápida, mais prática e te entregam alguma coisa mais pronta. Mas nunca se esqueçam de que os caras que criaram a tecnologia, a ferramenta, o conceito, a arquitetura, ou seja o que for, são os caras que mais sabem sobre ela na maior parte das vezes, nem sempre, mas na maior parte das vezes. Então, eles criaram tudo elas e eles devem ter tudo documentado, tudo arquitetado ali. Então, nunca se esqueçam disso. Depois disso, colocar em prática. Eu sou um cara que tem uma boa memória de longo prazo e uma péssima memória de curto prazo. Péssima memória de curto prazo mesmo. Então, se eu não programo, por exemplo, PHP, eu programo desde quando eu tinha 16 anos. Eu tenho 20 anos. E são pelo menos uma vez por semana, atualmente praticamente todos os dias. Talvez um dia ou outro no final de semana eu não escreva PHP. E por colocar isso em prática,
Eu lembro umas coisas de PHP, sim, que é absurdo. São 4 anos de PHP, conhecimento de PHP são acumulados. Então eu vou lembrando as coisas. Às vezes as pessoas vêm escrevendo código e falam, nossa, você sabe tudo isso? Não, eu só estou acostumado por 4 anos. Então, sempre lembro de colocar em prática. Melhor do que aprender qualquer coisa, de estudar, de ler, de ver uma coisa, é sempre colocar em prática. Uma outra dica. Foque em uma tecnologia. Eu foco em PHP para o back-end, eu foco em React e React Native para o front e para o mobile, respectivamente. Eu sempre estudo, pesquiso outras tecnologias, mas tenho esse foco. Não seja um cara que fica pulando de linguagem para linguagem. Ah, eu aprendi PHP hoje. Ah, amanhã eu quero fazer C Sharp. Amanhã eu quero Python. Que nem eu falo, eu pesquiso tudo. Eu faço Hello World em tudo. Eu já fiz Hello World com Svelte, com React, Angular, com Vue, com PHP, com C Sharp, com Java, com Python, com Ruby, com Go, Golang. Eu já fiz Hello World, tentei desenvolver um projetinho simples com tudo isso, mas eu tenho um foco. Eu faço tudo isso para experimentar novas tecnologias e descobrir coisas novas, mas eu não deixo de perder o foco, porque se eu não mantiver um foco em alguma tecnologia, em alguma coisa, ou em algum conceito ali que eu trabalhe bem, do que vai adiantar? Um cara, ele precisa de um cara que saiba bem uma determinada tecnologia ou um conceito para trabalhar naquilo. Então, foque o estudo numa tecnologia, mas não se esqueça de sempre se manter atualizado. Acho que seriam mais essas dicas que vêm na minha cabeça no momento. Phelps, uma outra pergunta agora do Denilson. Há um caminho definido que se deve trilhar para se tornar um ótimo programador? Cara, eu acho particularmente que não. Poxa, acho que depois eu vou pedir pro pessoal se eles possam pegar essas perguntas e fazer um vídeo no canal. Ai, desculpa o marketing, mas vamos lá. Eu acho que particularmente. Não. O que faz um bom programador é um cara que sabe resolver os problemas. O que faz um programador? Ah, eu preciso de um software para resolver um problema. É o cara que sabe resolver problemas. É um cara que sabe lidar bem com as pessoas. Existe um destino. Acho que podemos colocar assim: existe um destino definido. E vai passar o trem aqui perto de casa. Mas vamos lá. Existe um destino definido, talvez. Próximo, mas um caminho não. É um cara que sabe lidar bem com as pessoas, conversar bem com as pessoas, porque se o cliente estiver bravo com você, estiver assim da vida com você, ele não vai querer o seu serviço, você não vai conseguir trabalhar bem, nem ninguém vai querer te contratar. É um cara que sabe resolver o problema, não adianta nada se souber as mil e uma tecnologias que existem no mundo, mas não souber construir um software simples ou resolver um problema simples no software. Ah, eu vi isso uma vez também. Se você tem um programador bom, não é aquele que sabe pegar as tecnologias mais novas e desenvolver um software só. É aquele cara que sabe pegar o pior software que existe e saber arrumar ele. É o cara que sabe mexer nisso. Porque você também vai ter que mexer, vai ter que entrar na lama, vamos dizer assim. Então, saber trabalhar com projetos ruins você precisam ser melhorados, isso também acontece. E eu acho que no mais é isso. Agora, o caminho que você vai seguir para chegar até aí, cada pessoa tem o seu próprio caminho. Cada pessoa trilha o próprio caminho. Mas eu acho que esses são os destinos mais importantes assim a se ter. Phelps, bom demais. Ótimas perguntas do pessoal. Deve ser destacado isso também. Se ninguém mais tiver perguntas, eu vou encerrar por aqui. Novamente, vou agradecer a presença e o conhecimento que o Felipe transmitiu para nós nessa noite de segunda-feira. Então, Phelps, fica novamente meu muito obrigado pelo momento conosco. Você sabe que se fosse na presencial lá na escola, teria algum mimo, mas como a gente está online, não tem como, né, ter nenhum chocolatinho nem nada assim. Eu fiz isso e não tem um problema. Só para fechar, até porque tem questão de horário e depois o pessoal tem aula com outros professores. O Nathan fez uma pergunta aqui, Phelps, que é uma ótima pergunta, uma excelente pergunta, Nathan, assim como todas as outras, claro. A pergunta do Nathan Phelps é: na sua opinião, trabalhar em equipe é melhor do que trabalhar sozinho? Ou trabalhar sozinho é melhor? Beleza, vamos lá.
Nem sempre, mas boa parte das vezes nunca considere uma coisa como sendo melhor que a outra. Principalmente em linguagem. Você vai ver muita gente falando PHP é melhor que Node, isso, aquilo. Sempre considere que cada coisa tem o seu momento específico para ser utilizado. Lembre-se que sozinho você consegue fazer as coisas mais rápido, é mais prático, porém é mais difícil de manter, é só você. Em equipe você consegue trabalhar melhor com as pessoas, as outras pessoas conseguem te ajudar, se você tiver problema, outras pessoas conseguem te sustentar ali. Por exemplo, você quer estudar alguma coisa? Eu particularmente gosto de estudar sozinho, porém, há momentos ali estudar junto com outras pessoas. Às vezes as outras pessoas podem ter um conhecimento que pode me oferecer, e sim, estudo com outras pessoas também, mas na maior parte das vezes eu pego para estudar sozinho. Por quê? Vamos estudar de tal hora até tal hora. Você está dependendo de todo mundo ter aquele horário específico para estudar. Se não tiver aquele horário específico, você não vai estudar. Então você cria essa dependência. Então, criar um balanceamento nesse caso do estudo. Eu quero criar um projeto pessoal para eu testar uma tecnologia que eu estou estudando lá, vamos supor, pegar o Svelte, que é uma tecnologia que eu estava vendo esses dias. Uma tecnologia que eu estou vendo e eu quero fazer isso em equipe. Você vai ter que achar gente que faça isso, vai ter que achar um horário disponível para todo mundo ver isso, só para você querer testar uma tecnologia. Nesse caso é melhor ir sozinho, porque você consegue testar aquilo. Eu quero trabalhar numa empresa que eu vou desenvolver um software realmente que vai durar durante um bom tempo, daí trabalho em equipe. Um cara, por exemplo, na empresa que eu trabalho agora, eu sou o cara que faz a manutenção, o cara que resolve os bugs. Surgiu o bug lá, eu sou o cara que o meu foco principal é na parte de resolver os bugs que existem no software, no sistema. Então, se fosse uma única pessoa, não ia dar conta daquilo nunca. Uma pessoa, ela consegue fazer as coisas muito rápido, porque ela não depende das outras. Ela pode fazer no tempo que ela quiser, na hora que ela quiser. Se ela quiser trabalhar 20 horas por dia e dormir 4 horas, ela pode, embora não seja saudável. Agora, trabalhando em equipe é mais difícil gerenciar, mas várias pessoas conseguem sustentar melhor uma coisa, por mais que seja mais demorado ali no início, porque as pessoas elas vão estar meio que impedidas ali, elas vão ter esse impedimento, uma tá doente hoje, a outra não sabe ainda, tem que aprender, elas conseguem sustentar, porque se um ficar doente, se o outro acordar atrasado, se o outro, desculpa o termo pesado, mas se o outro morrer, por exemplo, ainda consegue sustentar ali as coisas, então é bom sempre relevar qual situação é bom usar, é bom trabalhar em equipe ou sozinho. Muito bom, Phelps. Carlos, alguém mais? Phelps, agora eu vou encerrar aqui mesmo, tá? Estamos próximos das 9 horas já, tá? Encerrando o horário já passou, na verdade, o horário do primeiro bloco do pessoal. Então, de novo, Phelps, muito obrigado pela verdadeira aula que você teve conosco, que você deu para nós aqui nessa noite de segunda-feira. Foi um prazer estar contigo. Obrigado pela transmissão de conhecimento, pelos esclarecimentos, por todas as questões que você respondeu. Você sabe que as portas da ETEC estão sempre abertas para você, ou, no caso das aulas online, o canal de comunicação está sempre aberto para você. É sempre um enorme prazer para a gente receber um ex-aluno que está tendo uma trajetória de sucesso e que tem ainda um futuro imenso pela frente. Então, muito obrigado, muito sucesso na sua vida. Quando quiser e puder vir aqui, você sabe onde nós estamos também. Fique à vontade, muito sucesso para você. Um grande abraço, uma boa noite. Pessoal do primeiro, segundo e terceiro, até logo menos. A André está agradecendo você também, Phelps. Muito obrigado aí, valeu. E só Tá bom, lembrando, cara. youtube.com/codiz e a palestra está disponibilizada lá depois. Vou ver se até o final da semana eu termino de editar. Valeu, Phelps. Um abraço. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado a todos. Até após o intervalo.